Olá pessoal, meu nome é Luciano, também conhecido como Seu Lu, sou professor de Química. Estamos aqui para apresentar o mais novo canal, o Química em Loco, pertencente ao Ciência em Loco. Eu e meus amigos do Física em Loco e do Biologia em Loco faremos um trabalho com ciência da natureza durante esse ano de 2016 para preparar você para todos os vestibulares do nosso Brasil, principalmente o nosso Enem. Nessa videoaula de hoje, o que nós faremos é o seguinte: a prova do Enem foi muito criticada por muitos alunos, mas os alunos que criticaram foram os alunos que não estudaram com a gente. Então vocês vão perceber que a gente vai resolver a prova da maneira mais fácil possível, da maneira mais simples, interpretando o texto, pegando as palavras mais importantes para a gente resolver sem muito conhecimento didático e trabalhar em cima de, no caso das questões de cálculo, de regra de 3 para evitar o uso de fórmulas. Então, a gente vai começar hoje com uma parte da prova e no decorrer nós veremos as outras. Valeu, brigadão e assistam, não percam. Olá pessoal, bem-vindo ao Química em Loco. Meu nome é Luciano, também conhecido como Seu Lu. Sou professor de Química, participo do Ciência em Loco. Estamos aqui hoje para tentar resolver a prova do Enem de Química de 2015 da maneira mais simples possível. Você deve saber que as provas de vestibulares, de maneira geral, são resolvidas de várias formas. Nós aqui vamos resolver da maneira mais simples, procurando a interpretação do texto e minimizando o uso de fórmulas. Vamos trabalhar com a simplicidade, já que o tempo, no caso do Enem, é o nosso maior inimigo. Então nós vamos resolver e vou lhe mostrar como. Venha comigo, preste atenção. O que é que nós temos aqui? A questão 48, por exemplo, o que é que ela diz para a gente? Hipoxia, ou modo das autoras, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina, oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação que ele já dá para você. Você não precisa se preocupar, porque ele já está dando para você a relação. Agora, ele pergunta: a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? O que acontece? Bom, aí eu destacaria nesse texto diminuição e oxigênio. Ele já diz para a gente que há uma diminuição da quantidade de oxigênio. Ou seja, pelas opções que nós temos aqui, você pode observar que a letra D diz que existe uma queda da pressão parcial do oxigênio. Então, como é que eu poderia comentar para você? Simplesmente dizendo que o texto afirma que a hipoxia consiste na diminuição de oxigênio, ou seja, queda da pressão parcial do gás é comprovada pela equação fornecida. Uma questão muito fácil, muito simples, que você resolve em menos de um minuto na prova do Enem, que você tem 3 para resolver. Então, veja que nós teríamos como resposta a letra D nessa questão. Claro que existe uma outra forma de resolver, onde você trabalha com deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, que levaria um pouco mais de tempo. Mas, nesse caso específico, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a simplicidade. Vamos ver a próxima questão. O que é que nós temos na questão 50? Ele diz para a gente o seguinte: em um experimento, ou seja, já trabalha com a prática, colocou-se água até a metade da capacidade em um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Aí veja o que ele fala. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, quer dizer, ele está querendo saber de você porque a cor rosa desapareceu. A combustão do palito ocorreu. O que aconteceu? Bom, eu destacaria o seguinte: você pode observar que ele fala de bicarbonato de sódio e fenolftaleína. 2 coisas importantes. Por que 2 coisas importantes? Porque nós podíamos comentar o seguinte: o bicarbonato de sódio, ele é um sal ácido por conta da presença do hidrogênio, mas em água ele apresenta propriedades básicas. Por que propriedades básicas? Porque ele forma um NaOH, que é a soda cáustica, que é uma base, que em presença de fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, ela assume a cor
rosa. Ela assume a cor rosa. Aí repara, ele diz pra gente, o que é que ele fala pra gente? Que essa cor desaparece. Ou seja, como se fosse neutralizada. Quer dizer, para neutralizar uma base, eu preciso de quê? Preciso de um ácido. Então você pode observar pelas respostas que o que nós temos aqui falando de ácido é justamente a letra A, onde ele diz que existe aqui, ó, o texto afirma que a cor rosa desaparece, o que nos leva a concluir que houve a formação de substância de caráter ácido. Então quer dizer, a formação de óxido de caráter ácido. Aqui poderia até ser ácido ou qualquer outra substância. O que importa é o caráter ácido. E aí você tem 2 minutos para resolver mais uma questão tranquila, mais 100 pontos para você. E aí o que é que nós temos aqui na questão 51? Ele fala, essa aqui é a questão mais simples, uma questão do cotidiano, que acontece com todo mundo. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? O que é que acontece? Porque quando você abre a geladeira, de repente você fecha, e quando você tenta abrir novamente, você tem que colocar uma força mais intensa. É justamente essa parte do texto que nos interessa, essa força mais intensa. O que é que acontece quando você abre a geladeira? Os gases vão entrar ou os gases vão sair? Obviamente os gases vão sair. Se os gases saem, o que é que acontece com a pressão lá dentro? Bom, se diminuiu a quantidade de gás, a pressão vai diminuir. Se a pressão vai diminuir, eu só teria aqui uma letra para marcar. Quer dizer que ele diz para a gente aqui, ó, a pressão no interior da geladeira vai estar abaixo da pressão fora, que ele chama de pressão externa. Então eu podia comentar para você da seguinte maneira: ao abrir a porta da geladeira, gás escapa diminuindo a pressão interna. E você marcaria tranquilamente a letra D e mais uma questão de 30 segundos, basicamente, para você poder resolver sem maiores problemas. Aí você vai observando que as questões elas têm um nível relativamente baixo. Você consegue resolver isso de maneira muito rápida. Agora, essa questão ela foi simples em termos de resolução. Em termos de texto, melhor ainda. Foi a menor questão que o Enem já colocou em termos de texto. Quer dizer, uma frasezinha só. Onde ele diz: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Aí diz, nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Ele já lhe diz que ele está se referindo à bomba atômica de urânio. E quer saber o que quer dizer em cadeia, em cadeia. Aí você tem que grifar. O que é que eu tenho? Bomba atômica de urânio. Eu posso dizer que a bomba atômica de urânio é uma fissão nuclear. Fissão quer dizer quebra. Onde eu tenho urânio, ele reage. Na verdade, os nêutrons eles vão provocar a quebra do núcleo do átomo de urânio em criptônio, bário e de novo nêutrons. Essa existência de nêutrons no reagente e no produto é que caracteriza uma reação em cadeia. Onde eu poderia dizer o seguinte: em cadeia seria simplesmente o quê? Em cadeia para a gente é a existência de nêutrons no papel para marcar a sua resposta tranquilamente. Se você quiser uma teoria um pouco mais aprofundada, eu poderia dizer que reação em cadeia é uma sequência de fissões, uma sequência de quebras, onde os nêutrons eles vão ser liberados e esses nêutrons liberados é que vão fazer essa reação acontecer várias vezes. Ou seja, pelo que ele coloca aqui para a gente como resposta, como opções, o que eu poderia marcar? Bom, aqui eu teria como resposta a letra C, onde ele fala que a fissão libera nêutrons e que vai bombardear outros núcleos. Então a questão também simples, uma questão fácil, uma questão teórica. Aí você pergunta, e os cálculos não existem? Existem. E as fórmulas existem? No Química em Loco, não. Aqui você vai trabalhar com regra de 3. Como é que eu faço isso? Bom, é só você prestar atenção no que está escrito no texto. Então venha comigo. Ele diz o seguinte, questão 56. Para proteger a estrutura de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Nesse momento você não precisa saber o que é galvanização. Ele vai afirmar para você o seguinte: um metal bastante utilizado é o zinco, ou seja, o zinco que você utiliza no processo de galvanização. Ele diz que o zinco pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, é o ZNS, que a gente conhece quimicamente como sulfeto de zinco. E existe uma pureza de 75%. Ele pergunta para a gente assim: considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. E aí vem a pergunta: que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas, tem que prestar atenção nas unidades de medida, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Então o que é que nós temos aqui? Bom, primeiro eu destacaria
Que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas? Isso é a pergunta, E aí ele vem, o zinco está aqui na nossa equação, ele já tem o zinco aqui, já nos deu o zinco. E aí ele vem, a partir de, ele vai orientando, você vai seguindo o caminho. A partir de, eu vou começar daqui de onde? 100 kg de esfalerita, que ele já deu aqui em cima para a gente. Ou seja, a esfalerita, ela está bem aqui na equação também. Então, quer dizer, como é que eu faria isso? Como é que eu posso trabalhar com esses dados? Ele forneceu para a gente uma pureza de 75%. Isso é muita coisa? Não. Você vai perceber que isso aqui é bem simples e bem direto. Preste bem atenção. Como é que a gente poderia comentar? A gente inicialmente teria que achar o quê? Teria que achar a massa pura de esfalerita, onde ele deu 100 kg e, obviamente, isso aqui é um todo. Esse todo equivale a 100%. 100%. Logo, 75%, que é o que ele nos forneceu, vai valer uma massa equivalente a. Isso aqui até dispensa essa regra de 3, já que ele deu 100 e 100. Mas, de qualquer forma, você teria a massa de 75 kg da esfalerita. Só que o que ele quer é a massa do zinco metálico. Então, eu tenho duas equações, onde eu tenho ZNO e ZNO, substâncias iguais, em membros opostos. 2 mol de ZNO, 1 mol de ZNO. O que é que eu tenho que fazer? Eliminar. Então, quando eu for fazer a análise das equações, eu vou perceber o seguinte, que como eu tenho 1 mol e 2 mol, o que é que eu tenho que fazer para poder eliminar essa substância? Eu tenho que multiplicar a equação todinha por 2. E multiplicando a equação todinha por 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o ZNO e o ZNO. E vou chegar aqui nessas duas equações e vou reescrever ela todinha sem o ZNO. Então agora minha relação é direta. É a esfalerita e o zinco. E aí você diz, o que é que eu faço? Bom, aqui você vai ver que ele deu pra gente. A massa da esfalerita são 97 gramas por mol. Então você vai perceber que aqui eu multipliquei por 2. Por que multiplicou por 2? Porque são 2 mol de esfalerita. E você vai perceber que a massa do zinco equivale a 65 gramas. Então você vai ver que aqui ela também é multiplicada por 2, já que aqui eu tenho 2 mol de zinco. Logo, o que eu tenho aqui, ó, 75 kg, vai equivaler a uma massa que eu não sei qual é. Aí eu acho o valor numérico que dá 50,26. Aquele aluno que não estuda no Química em Loco, junto com os parceiros do Ciência em Loco, o que é que ele faz? Ele vem na letra D e marca. E o que é que ele leva? Ele leva bomba. Ele leva bomba. Por que ele leva bomba? Porque ele não prestou atenção, ele não foi orientado a perceber o seguinte, que o texto fala sobre um rendimento. Um rendimento de quanto? De 80%. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso desses 80%. Como? O valor que você tinha marcado, você não. Quem estuda no Química em Loco não faz isso. O valor que os concorrentes marcam, eles fazem o seguinte, 50,26 quilos é a resposta. Para a gente, 50,26 equivale a 100%. Nós queremos saber os 80%, que seria exatamente igual, fazendo os cálculos devidos, seria exatamente igual a 40 kg, ou melhor, aproximadamente. E aí a resposta seria a letra C. E aí você pode perceber que a nossa prova não é uma prova tão ruim assim. Essa é só a primeira parte de muitas que vão acontecer. Muito obrigado e até a próxima videoaula.